Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos para mais um episódio do podcast Palavra. Nós estamos no 17º episódio da segunda temporada. Estamos indo longe, hein, Fernando? Estamos. O 17º episódio da segunda temporada. Mas antes da gente começar de verdade a conversar com o nosso convidado, eu preciso lembrar vocês que está terminando, está no finzinho do prazo de inscrição para o concurso, o primeiro concurso literário do Palavra em prosa e verso. Então a gente está aguardando o seu texto, aquele texto bacana que você está com medo de mostrar para a gente. Pode mostrar, a gente vai cuidar dele com carinho, a gente tem pessoas que vão ler o seu texto com muita atenção, são professores, são escritores, todos adoram escrever e gostam de ler textos bem escritos como o seu. Então, pode ser um conto, um caos, uma crônica, um poema, o que for, 2 páginas só, bem facinho a formatação, bem facinha, olha essa, facinha, muito fácil o processo de formatação, né, Fernando? Eu estragando aqui, literariamente aqui Jamais, a né? Coloquialidade faz parte. A coloquialidade, então, é bem fácil a formatação, não tem problema algum para você encaminhar. Você acessa o formulário que está no podcast, na raiz do nosso podcast, e você vai ver, como se chama, o regulamento, né? Assinar que aceita o regulamento e já pode anexar o seu texto no próprio formulário, tá bom? 4 dias só para terminar o prazo, é pouco tempo, mas o seu já está pronto, manda para nós, tá bom? É isso, Fernando? É isso mesmo, tá. Somente 4 dias para nós encerrarmos. Nós estamos falando da onde? Aqui dos estúdios Unifias, gentilmente cedido pelo nosso querido amigo, professor Fábio, tá bom? E eu sou Edgar Jorge, aqui na companhia hoje, porque a semana passada ele não pôde estar aqui, muito comprometido, meu parceiro de aventura, o professor Fernando Pagano. Tudo certo, Fernando? Tudo certo, já tomei água de coco semana passada, nas miniférias, então já estou aqui reabilitado. Eu tomei Rivotril para ficar calmo para fazer o programa sozinho aqui. Mas foi fácil, E tá bom. O pessoal viu que foi fácil demais. E você falou sobre aquilo que você ama demais. Isso, exatamente. Eu estive bem acompanhado, graças a Deus. Aliás, sempre estamos, hein? Sempre estamos. E quem é o nosso convidado de hoje? É boa companhia também? Com toda certeza. Boa companhia. E assim, né? Que vai encerrar a segunda temporada do Palavra. Então, é um prazer. É o fecha-trilho, né? É o nosso fecha segunda temporada. Davi Perretti, seja bem-vindo ao nosso Palavra. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra e, obviamente, é um reconhecimento assim, que eu quero fazer pelo trabalho de vocês, que é um trabalho social, né, dentro da comunidade amparense, e obviamente o podcast vai para outras comunidades também, mas expõe um momento exato da vida social de Amparo, dos seus, dos seus empreendedores sociais, né? Eu acho isso muito importante. Parabéns. Agradecemos aí, porque o nosso propósito é justamente esse, né? Estamos registrando, né? Registrar nossa diversidade social de Amparo e região, porque social, também às vezes... cultural, econômica, tudo, né? Algumas pessoas, com toda certeza. Bom, vamos lá. Então, Davi, eu conheço, logicamente, de um espaço que eu vou às vezes, né? Gosto muito de estar, que é um lugar assim meio apertado entre prateleiras, mas quando você entra, você já respira, você já sente
o cheiro do livro, e você olha para o lado esquerdo, você vê livro, você olha para o lado direito, você vê livro, você, se não olhar para o chão, tropeça em livros, e se você olhar para frente, são livros. São livros também. Exato. Mas não são só livros. Não são só livros. São só que livros. assim, quando você entra naquele primeiro corredor ali... Ah, sim. Aí livros. é uma muralha dos dois lados ali. Então vamos lá, eu estou até aqui com o Mr. Books. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desse sebo, dessa livraria, desse acervo, que é um acervo fantástico. Primeiro, para começarmos a nossa conversa. O Mr. Books, ele é digamos assim, é um projeto, educacional, Cultural. É um projeto cultural que eu e minha irmã, Lucy, nós começamos isso há 20 anos atrás. Não é? Eu sempre tive essa paixão por livros, então, e sempre gostei muito de livrarias sebos também. Não é? Então, quer dizer, eu sempre falei assim, puxa, eu acho que eu quero fazer uma, porque eu tinha uma biblioteca também muito grande, e eu falei, olha, eu já li a maioria desses livros, eu quero que as pessoas também leiam. Então, nós começamos o Mr. Books, começamos o Mr. Books com essa minha biblioteca. E isso é uma bola de neve, não é? Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Hoje tem, acho que 45 mil livros. Aproveitando já que você disse a respeito da biblioteca, você sentiu facilidade em desapegar dos livros? Sim, não, tranquilamente. Não, isso é uma coisa assim que até a água parada estraga, entendeu? Você tem que fazer as coisas ter movimento, não é? Não só ficar ali. Você vai ficar o quê? Você já leu? O que você vai fazer com aquilo? Já serve para outro, põe para caminhar. Maravilha. E 45 mil livros? Isso. São 45 mil livros. É um acervo escolhido com muito critério. Eu acredito que seja um dos melhores acervos que eu conheço aqui no estado de São Paulo, que eu já visitei muitos, né? Aí nós temos também um acervo de discos de vinil, que está por volta de uns 6 mil discos também, todos eles intactos, não é? De todos os gêneros musicais, né? CDs, e aí vai, HQ, mangá, tem para todos os gostos. Né? Você entrou lá, você só não pode ter uma coisa, pressa. Essa é uma boa dica para mim. Viu? E a questão do álbum de figurinha, tá rolando lá? Não, isso aí não. Aí é mais para livrarias mesmo, para papelarias, né? O pessoal aí que tem mais. Lá é mais assim, cultural mesmo, né? Não tem Mas existem encontros, não existem, de pessoas que vão trocar gibis, mangás ou não? Existem. Não, eu geralmente não troco, eu compro acervos, né? E obviamente, se a pessoa queria trocar, ela pode, inclusive, com o dinheiro da compra, ela pode adquirir alguma coisa lá dentro, que seja de livro, ou seja, o que ela quiser, e mesmo nesse caso ainda dou um desconto a mais para que ela tenha acesso ao livro que ela está querendo. Mas eu não faço trocas porque muitas vezes a pessoa ia lá escolher um livro que eu tinha lá consignado, inclusive. Nem era meu o livro, entendeu? Era de uma editora. Sim. E geralmente acontecia da pessoa ir lá e pegar exatamente aquele livro. E falei, pô, é melhor não fazer troca mais, comprar e botar o livro ali para... Eu tenho uma curiosidade. Eu ainda não conheço o Mr. Books, sabia? Tá vendo? Você eu tô e confessando. mais 60% da população eu aparece. Mas é verdade mesmo, problema. Porque quando eu falo do sebo, mas tem sebo, porque pode falar sebo, né? Claro, não, claro. Porque claro. eu acabo utilizando o sebo. Exato. E de fato, eu acho que 60% e até um pouquinho mais, porque às vezes eu comento e as pessoas falam, mas onde que fica? E depois passa o endereço para nós. E é mais engraçado que a maioria das pessoas que vão lá, que frequentam lá, são de fora. Entendi. É de São Paulo, é de Santos, é de Campinas, é de Mojimirim, Mogi Guaçu, é de todo quanto é lugar. Isso não quer dizer que também não vão, os nativos aqui também não frequentem a livraria, né? Óbvio que também tem muita gente lá, nossa,
e dá maior apoio, inclusive. Mas todo mundo que vem de fora fica assim de queixo caído, eles ficam assim, eles não fazem ideia, né, da organização, de tudo aquilo que nós construímos nesses 20 anos. Né? Eu vou completar aqui, eu confessei que eu não conheço ainda, mas é porque eu não tinha acesso à propaganda, eu não sei porque os feeds de notícias chegaram muito recentemente nas minhas redes sociais. Né? E aí não coincidiu da oportunidade, de juntar o tempo e a oportunidade. Não, mas está lá. Mas a minha questão que eu ia colocar, como dizem algumas pessoas, né? Eu já ouvi muito essa... tranquilo. É antigo, né? Antiga questão. É o seguinte, na sua rede social eu vi duas lojas Mr. Book, uma em Resende e outra em Guaratinguetá. Seriam da mesma rede ou na franquia, alguma coisa assim? Olha, o que você está me dizendo, Edgar, é até uma surpresa, porque eu não fazia a menor ideia que tinha alguma outra livraria Mr. Books, mesmo porque esse nome é registrado, né? Eu tenho o domínio, inclusive, de internet, etc. e tal. Eu nem fazia ideia. Há uma diferença, está no seu site, eu não sei se no Instagram ou no Facebook, há uma diferença de grafia, o deles é no plural, Mr. Books, né? No plural. E a de Guaratinguetá e a de Resende, ambas publicaram o fechamento das lojas, das respectivas lojas. Ah, é? É, por isso é que eu me vi instado a te fazer a pergunta se eram suas as lojas ou se a sua é uma franquia, uma rede, alguma coisa assim. Não, tá você me pegou até de surpresa, porque eu nunca imaginei que tivesse outras assim com o mesmo nome. Só o palavreado Vamos chamar a parte jurídica para resolver. Vamos chamar, né, os nossos assessores jurídicos. Porque você vê, em outubro agora faz 21 anos. Não é? Então, desde há 21 anos atrás ela já se chamava Mr. Books. Pode procurar, ou no Facebook ou no Instagram, tem duas notícias, uma de Guaratinguetá e outra de Resende. As duas estão fechando. As duas anunciaram, estavam lá. O fechamento. Nossa. Você, hoje em dia, sobreviver com uma livraria é uma coisa muito difícil. Não é? Você depende muito do acervo, depende da divulgação que você faz, do como você prepara isso tudo, né? Esse conjunto todo que é acervo, que é campanhas, que é mídias sociais, etc., para você sobreviver. Não é? Como é um projeto cultural, quer dizer, durante muito tempo a DFA, que é a agência de propaganda, é que subsidiava o Mr. Books, pagando aluguel, inclusive, né, para que pudesse manter o projeto, né, e a sua filosofia de trabalho. Né. Então, quer dizer, lá, se a pessoa entrar lá e ela não tiver, honestamente, não tiver dinheiro para adquirir um livro, eu vou dar esse livro para ela, como eu já fiz muitas vezes. Então é um negócio assim que é muito difícil você manter uma livraria, nossa, muito difícil nos dias de hoje, né? Hoje em dia fica difícil você concorrer aí com algumas empresas, né, que vendem muito pela internet. Sim, né? claro. Ô, Davi, então vamos lá, né? Porque, 2 décadas em um ano, né? 21 anos. 21 anos. Então vamos fazer aí uma propaganda. Qual que é o endereço e o horário de funcionamento do Mr. Books? O Mr. Books, ele abre de quinta e sexta, das 9 às 12 e das 14 às 17. E aos sábados, das 9 até às 13 horas. Só quinta, sexta e sábado. Maravilha. Somente esses dias. E o endereço? É na rua Rodrigo Silva,
131. Vamos passar algumas referências aí, porque quando fala Rodrigo Silva... É a rua atrás da catedral. Da Igreja Matriz. Perto da biblioteca também para quem lê, né, que está fechada, mas esperamos que reabra quem sabe. Em pouco tempo também, porque aí é uma outra opção. Sim, claro. Né? E, bom, é o que eu ouço, né? Que na verdade aquilo, né, toda aquela estrutura de 45 mil livros é um hobby? É um hobby. É um hobby. Não há dúvida. Porque se não fosse, eu teria que abrir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, abrir todos os dias, né? É um hobby, eu não tenho como abrir todos os dias e também não há motivo de você colocar alguém lá porque não é esse, não é? O propósito não é esse. Quem cuida é a sua irmã. Não, a Lucy mora em Joinville agora. Tá. Agora só eu mesmo. Por isso que também se abre só quinta, sexta e sábado. Porque segunda, terça e quarta eu me dedico à agência, né? Tem os clientes. Então vamos falar sobre a agência, então. Que agência de publicidade é essa? Que eu acho que tem mais de 40 anos, uns 45 anos. Esse ano aqui ela faz 45 anos. 45 anos. Davi Ferretti Associados. Deixa eu fazer a apresentação completa aqui de como ele se nos apresentou. Publicitário, marketing advisor, jornalista e escritor. Será que ele já fez o texto para o concurso? Nós vamos cobrar isso daqui a pouco. E, como já falamos agora há pouco, fundador do Mr. Books, né? Então, publicitário, marketing advisor, jornalista e escritor. Conta para nós como é que você exercita todas esses bonés, você troca de bonés na Davi Ferretti Associados, DFA. Não, aí é o seguinte, a agência ela tem os seus clientes, né? Não são muitos, né? Porque hoje em dia há uma seleção, né, daquilo que nós queremos trabalhar e aquilo que nós não queremos trabalhar. Posso dizer que a maioria são multinacionais, até coloquei para você que alguns eu tenho certos contratos de confidencialidade, né? Trabalhamos para esses, né? E também isso com uma agência de propaganda, né? E como também com um marketing advisor para outros clientes que não precisam dos trabalhos publicitários, mas precisam de uma orientação, precisam de um norte. Não é? Então, nós produzimos, não é? Ou criamos, por exemplo, projetos de rebranding. O que é um projeto de rebranding? É um projeto de revitalização de empresas. De marca? Não só de marca. Não, de marca. De marketing mesmo. Né? Entendi. O marketing global, que vai da fabricação, produto, distribuição, revenda, pós-venda, todo o ciclo completo. Né? O projeto de rebranding, de revitalização, geralmente ele ocorre porque a maioria das empresas no Brasil, que são empresas nacionais, por exemplo, nasceram do esforço, geralmente, de famílias, correto? Então, essas empresas, elas crescem, né? Chegam a um determinado ponto, elas têm que ter uma outra curva de crescimento, e essa curva de crescimento precisa de muito profissionalismo. Por quê? Porque senão, do nascimento, ela começa a ir para a morte, praticamente. Esse projeto de revitalização ele faz exatamente essa curva. Ele uma inflexão, uma nova curva de crescimento. Então, e a empresa daí respira novamente e passa a ter um desenvolvimento mais, como é que se diz, mais garantido. Não é? Esse então seria a parte do marketing advisor. A parte de escritor, por exemplo, eu escrevo eu escrevo short stories, que são scripts de filme. Como a minha formação em publicidade é redator, o que acontece? Eu sei ler a Bíblia e definir ela numa palavra.
é a síntese de tudo que você faz, entendeu? Você lê um livro inteirinho e você fala assim, ó, esta palavra define o livro. Então, esse hábito de você ser... Como é que você sintetizar as coisas, também eu não consigo me separar dele na parte literária, né? Então, o que eu me especializei em short stories, que são scripts. Se você pegar qualquer dos meus textos, por exemplo, você pode transformá-lo em um filme. Esses textos, né, essas histórias, que são geralmente histórias de espionagem, por exemplo, elas estão na Amazon. Se você digitar o meu nome na Amazon, você vai ver lá que tem várias histórias. Algumas em inglês e português, outras só em português. Você escreve em inglês, então, também? Ou não? A tradução? Não, digamos assim, I get by em English, mas o que eu tenho, obviamente, tradutoras para fazer um trabalho, mas eu não vou ficar dá muito trabalho. Então, tem essa parte aí. O que mais? A outra que seria... Jornalista. Jornalista é o seguinte, quando eu saí de Amparo, com acho que 17 anos, eu fui morar em São Paulo. Eu queria ser jornalista, meu sonho era ser jornalista. E aí fui morar com os tios e tal, e aí procurando, meu primeiro emprego foi na Enciclopédia Britânica. Depois um primo meu falou, pô, Davi, você gosta tanto do jornalismo e tal, por que você não manda uma carta para o Júlio Mesquita, no Estadão? Mais perto. Aí eu peguei, escrevi uma carta, né, para o Júlio Mesquita Neto, na época ele era vivo, né, e eu morava no Brás, né, com esses meus tios aí, não tinha um telefone no prédio, ele mandou ligar no prédio vizinho, foram me dizer lá que era para mim ir no Estadão fazer uma entrevista lá para trabalhar lá no Estadão, né? E fui para lá e comecei a trabalhar lá. Como jornalista? Como foca, né? Foca. Foca é o iniciante, né? Fazia até horóscopo. Até horóscopo. Previsão do tempo. E... Vamos aproveitar então, você sabe aí da horóscopo, mas aí vamos orientar, porque estamos precisando, previsão do tempo, esse friozinho. Mas você acontece... está precisando de um feiticeiro, né, para mudar o tempo. Mas aconteceu uma coisa muito interessante lá no Estadão, que lá eu tinha amigos no Jornal da Tarde, que era assim, era no quinto andar, a redação do Estado ficava do lado direito e a redação do Jornal da Tarde do lado esquerdo. E, obviamente, eu fiz muitos amigos no Jornal da Tarde porque eles eram mais novos, eram mais assim... O jornal era mais limpo, né? Era mais menos legal. Careta, você gostava, você gostava era mais do Jornal da Tarde do Estadão. Estadão era o pessoal do Happy Hour? É isso, também, pô. E aí o que acontece? Muitos deles faziam freelance em agências de propaganda. Aí eu comecei a ir, por exemplo, com o Flávio Márcio, que foi um grande amigo e um grande incentivador dentro da publicidade, né, da minha profissão. Começando a ir na Estanda, por exemplo, e ele ia lá como redator, e eu também comecei. Aí eu gostei mais da publicidade. Aí eu simplesmente deixei o interesse pelo jornalismo e comecei a trabalhar em publicidade, também como redator. E aí a coisa foi andando. A tua formação, Davi, você foi meu contemporâneo, estudamos no Coriolano. Coriolano. Né? Mesma classe até, em algumas épocas. Era aquele uniformezinho marrom, cor de terra. E Coriolano Burgo, né? Então, e depois do Coriolano, o que você foi estudar, aonde? Conta para nós um pouco dessa. Olha, eu me formei em História. Né? Foi o primeiro ano, inclusive, da faculdade aqui de Amparo. Teve, acho que, professores... Plínio Augusto do Amaral. Foram professores maravilhosos, que eles vinham quase todo dia da PUC, da Unicamp. Foi excelente, foi muito bom. Depois disso, eu fiz antropologia na Unicamp, mas assim, como aluno experimental,
não é? Aí depois eu fiz logística, 3 anos de logística também na Unicamp, porque foram, digamos assim, áreas que eu achava que eram assim, muito importantes dentro da minha profissão, como publicitário, como profissional de marketing. Então a logística, por exemplo, é uma coisa fundamental. Ela é... Como é que vai chegar o produto ao cliente. É uma essência, entendeu? Você não pode pensar nem numa campanha sem pensar em logística. Então eu tinha que também aprender isso. E praticamente em outros cursos, né? Na Escola Superior de Propaganda, mas assim, coisa de 3 meses, 4 meses. Né? Entendi. Nada. Bom, então, publicitário, trabalha com marketing, jornalista, escritor, o projeto Mr. Books. Então, acho que foi isso, né? Por enquanto. Só isso. Né? Agora, é pouco, né? Em relação ao jornalismo, também tem uma outra parte assim que eu acho que assim, é muito interessante. Em 74, eu montei uma agência de propaganda em Jundiaí. Foi a primeira agência de propaganda que teve em Jundiaí. Né? E depois de alguns anos, nós lançamos uma revista de economia e negócios para o interior de São Paulo. Foi a primeira revista de economia e negócios que tinha no interior de São Paulo, que chamava Mercado. Essa revista teve até protagonistas aqui em Amparo, por exemplo, até o Carlos Piffer foi uma das capas, não sei se alguém viu isso. Não me lembro. Mas foi excelente. Isso foi em 75. Em 1980, eu recebi uma proposta de venda da revista. E aí eu vendi tudo e fui morar. Falei, eu preciso sair. Fui morar, acabei morando em Londres, quase 1 ano lá, fiquei lá. Na volta, depois de algum outro tempo... Você fez um período sabático em Londres ou foi... Não, um período sabático. E em outras cidades lá da Europa também, né? Mas aí, mais tarde, eu criei uma outra revista, quando o escritório era em Campinas, né? Que se chamou Big Biz. Foi a primeira revista de economia online. Como chamava? bigbiz.com.br. Chegou a ter quase mais de 1 milhão de page views. Aí você vendeu e se passou ano sabático onde? Não. Aí eu já estava cansado. Eu já estou, no caso, querendo fundar uma revista hoje. Vamos fazer uma junto? Não, vamos fazer uma revista. Porque a gente pede o marketing advisor, aí tem um... Lógico. Não, só para complementar essa área do jornalismo, porque eu acho que essa formação de jornalismo econômico também foi muito importante para mim. Entendeu? Porque você tem... um padrão, né, de análise de empresas, por exemplo, né? de uma análise de um balanço, análise de comportamento financeiro das empresas. Não é? Isso é muito importante, porque, veja, hoje, o que você vê aí, por exemplo, o que você conhece de propaganda hoje em dia? O que é? Instagram, é Facebook, Zap, são pelas redes. YouTube, uma coisa horrível, uma pior que a outra, entendeu? Quer dizer, a propaganda, de uma certa forma, ela se perdeu. Não é? E agora, com a inteligência artificial, então, ela recebeu um tiro no pé. Você tá passando por um monte de caminhos aqui que eu pretendo mas vamos lá. Que eu pretendo abraçar. E você está indo com muita sede ao pote. Eu quero te chamar a responsabilidade, porque eu quero falar do mercado publicitário dessa. Eu até chamei aqui, se é mais difícil trabalhar hoje em dia, se o mercado tá feroz ou ele tá bagunçado só, inclusive por conta das redes sociais, porque hoje em dia você tem todo mundo sendo coach, guru de alguma coisa, né? E como é que o mercado publicitário formal, oficial, uma agência publicitária se vive no meio dessa barafunda toda aí de pessoas metidas no seu métier? Porque precisa se adequar aos novos tempos. Né? Então essa é uma realidade.
Eu vou citar, olha, existia um publicitário chamado David Ogilvy. Ele que criou várias agências de propaganda, inclusive as maiores do mundo, de uma certa forma, a maior talvez, ele é que tenha criado. E ele era uma pessoa assim, que ele para produzir uma campanha, se ele fosse fazer uma campanha de combustível, ele passava 4 dias num posto de gasolina para saber exatamente aquilo que as pessoas imaginavam e o que elas queriam de um combustível, não é? Ou de um posto de combustível, etc. E tal. O que eu noto hoje é o seguinte, que ninguém tira a bunda da cadeira não, cara. No máximo faz o prompt. Entendeu? Não, eles já sabem tudo. Já sabem tudo. O chat GPT do lado. Nossa Senhora! Então, o que nós vamos ter um vácuo na criatividade. Né? Porque o que você percebe, por exemplo, são ondas. Não é? Nós, por exemplo, já enfrentamos assim, diversas ondas. Quando nós começamos a agência de propaganda, era Pestap. Pestap, você colava coisas, entendeu? Copia e cola, né? Você colava fotos, você colava tudo. Aí vieram os programas gráficos. Você teve que se adaptar aos programas gráficos, Corel, Photoshop, assim vai. Depois disso, começaram a vir, veio a onda da internet. Tudo era site, todo mundo queria ter site, o site era o Deus da época, entendeu? Quer dizer, passada essa onda, vieram as mídias sociais, que nós estamos vivendo até hoje. O que acontece? Você pega, eu não estou querendo dizer isso porque, não depreciando, mas, por exemplo, você pega alguém e fala, olha, você pode cuidar da mídia social, assim, quanto você cobrar? R$500 por mês. Você acha que a pessoa vai deixar de pagar R$500 para pagar R$5.000 para alguém produzir um conteúdo para ela, não é? Entendeu? Não, não vai. Então, o que acontece? A massa empresarial, ela segue as ondas. Então, a próxima onda agora, quer dizer, já é a onda de agora, é a inteligência artificial, ChatGPT. Ah, não, pega aí, não, faz o ChatGPT, sai daí. Pô, o que as pessoas esquecem é o seguinte, isso não cai do céu. A inteligência artificial ela vai buscar naquela central mundial de computadores tudo aquilo que foi feito até esse segundo aqui. Entendeu? Então, quer dizer, você vai ter problemas de direitos autorais, muitos problemas com direitos autorais. Muitos concursos, inclusive, já estão assim, segurando esse negócio, porque a pessoa põe lá, olha, eu quero escrever uma coisa sobre tal coisa. Já vem pronto. Quer dizer, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer mais nada. Entendeu? Nós vamos pescar, comprar uma vara de pescar e vamos para o mar, lá para o rio e ficar... Porque não vai ter mais o que fazer. Não se tem mais crédito. Hoje, você não sabe o que é certo, o que é uma coisa real e o que é uma coisa irreal até dentro da propaganda. Deixa eu aproveitar o gancho. Posso aproveitar o gancho? Claro. Inclusive você falou da produção de textos que não se sabe quem é o autor. No nosso concurso literário, nós temos uma ferramenta chamada Plágios, que ela vai identificar ela vai à internet e vai identificar se há traços de inteligência artificial na produção daquele determinado texto. Isso está no regulamento e se constatar a utilização da inteligência artificial, o texto já é automaticamente desclassificado. Só voltando ao assunto, por exemplo, eu não sou contra a inteligência artificial, pelo contrário, eu sou muito a favor, mas eu acho assim que ela é fundamental, por exemplo, assim, na área de tecnologia, na área de cálculos, em diversas, a medicina, entendeu? Mas o que acontece? As pessoas vão pelo caminho mais fácil, entendeu? É sempre assim. Então o que acontece? Se você pode pedir lá, eu quero uma campanha para lançar esse vaso aqui, por exemplo, já vem tudo pronto. Mas o que interessa, gente, não é nada disso, entendeu? O que traz, por exemplo, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar exatamente em rentabilidade. Por isso é que a propaganda ainda ela é uma ciência, entendeu? E ela deve ter
o seu reconhecimento, mas como ciência. Por quê? Porque tudo se resume em uma só coisa: desempenho financeiro. É desempenho financeiro. E ele vem da onde? Da percepção de valor daquilo que você faz. Certo? Essa é a razão do que uma camisa Lacoste custar R$550, nem sei lá eu, e uma outra Hering custar 60. Aí, é o mesmo tecido, é a mesmo ponto, mesma coisa e tal, só que uma é Lacoste e a outra é Hering. Aí eu quero provocar aí, mas é um pouco de especulação da minha parte. Você falou com muita força, muita ênfase do reconhecimento financeiro, né, do desempenho financeiro daquele determinado produto, que é isso que interessa. Agora, ele não estaria, esse desempenho financeiro, ele não está associado, e aí eu chamo o papel da propaganda, publicidade, à percepção psicológica, a forma como a pessoa percebe aquele valor, e aí tem aquela indução que é a publicidade que incute esse sentimento, essa necessidade, essa demanda no cliente-alvo dela. Porque quando a gente fala especificamente do desempenho financeiro, por trás tem a inteligência do publicitário, da campanha, que elaborou os meios de capturar, né, o interesse daquele determinado cliente. É por aí também, Davi? Aí? Sim, não. Veja, a propaganda como ciência, ela tem na psicologia uma dos seus principais alicerces. Entendeu? Por exemplo, você veja que, são muitos exemplos, né? Que você pega aí, por exemplo, um artista que usa um relógio Rolex, que custa, nem sei quanto aí. 300 mil. 300 mil. Qualquer. Isso é um caso. Vamos fazer um outro caso. Eu tenho um Fiat da moda aí, alguma... Você abre uma revista, por exemplo, e você vê o seu carro lá. Isso é um dos elementos assim de mais penetração. É um segundo. A propaganda, ela vive de um segundo. Entendeu? É aquele que você bate os olhos lá e fala, eu tenho um carro igual a esse aqui. Né? Aí se você tem o relógio que mostra um artista usando, um artista famoso, tal, usando um Breitling, por exemplo, o cara fala, putz, a vida, eu queria ter um relógio desse. Pô, o cara tem um relógio desse, ele é aviador, ele tem um comandante de avião. Quer dizer, a psicologia, ela está totalmente integrada à publicidade, à propaganda, como ciência. Né? Então, existem centenas de casos onde você simplesmente quer aquilo. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai te dar um status, né? vai te acrescentar alguma coisa. Te predispõe a gastar o que suficiente. Você nem precisa, entendeu? Mas você vai querer aquilo lá. Não é? E assim vai, né? É uma forma de você... Por exemplo, você pega, digamos assim, você tem um BMW, certo? Quantos milhões de dólares não foram investidos em tecnologia e em branding, por exemplo, da marca BMW, para que você, quando você vê aquele símbolo da BMW, você já sabe que ali dentro tem um motor fantástico, que o acabamento é maravilhoso, que o carro é um tanque de guerra com design de perfeito, né? Um design bonito, etc. E tal. Isso tudo é uma... Como é que se chama? É um universo, a publicidade em si, para você ter um padrão, por exemplo, você chegar e partir da escala do respeito, admiração e ser, como é que se diz assim, uma reverência na publicidade, são anos e anos de estudo. Mas não é só de saber, não, é ciência mesmo, entendeu? Você vai fazer coisas que vão estar ligadas à prosperidade do cliente.
dentro de um padrão ético também. E a ambiência também, né? Exato. A ambiência também, né? Porque você não pode importar simplesmente um texto do ChatGPT que foi lá na Inglaterra ou na Arábia Saudita, pegou um pouco de tudo e trouxe aqui para aplicar em Amparo como se fosse a mesma coisa, né? A portabilidade da coisa. Agora, quando eu digo que a inteligência artificial ela vai dar um tiro no pé da propaganda, posso explicar muito bem por quê. Porque é o seguinte, tudo o que você vê de inteligência artificial que sai nas mídias sociais, etc., é tudo invencionice, certo? Quando você usa você usa a inteligência artificial com os mesmos padrões para identificar um produto ou para promover um produto, toda essa áurea de falsificação, de coisa falsa, vai para o produto. Eu posso fazer uma relação com a literatura, então? Claro. Né? Porque assim, quando o romance se populariza no Brasil no século XIX, eram escritores da burguesia que escreviam livros para leitores burgueses. Sim. Nós pegamos os romances urbanos e o que nós percebemos? Que os protagonistas são burgueses. Por quê? Porque os burgueses também gostavam de se reconhecer nos personagens principais. E os romances eram veiculados naquela época em folhetins, né? Então eram vendidos e tudo mais. Então até esse gosto, né, de você se identificar mesmo, como você disse a respeito. Sim, claro. Né, do relógio, do carro, do automóvel e tudo mais, tá? Já que eu fiz essa relação com a literatura, eu não conheço as suas histórias, as suas short stories, mas quero conhecer. Na Amazon é vendido em livro físico? Não, é tudo digital. Tudo digital. Você entrando lá, você coloca meu nome e já vai aparecer lá, acho que uns 4, deve ter uns 4 lá. E você não pretende publicar livro físico? Não. Não? Não, eu quero vender para filme mesmo. A ideia é vender para filmes. Porque... Para virar mesmo... Uma trama, Isso, um enredo. Um enredo, né? Desculpa, bati. Não, tranquilo. E assim, quais são as suas referências literárias? Nossa. Muitas? Muitas, né? Tem muita gente boa, muita gente que eu adoro ler. Dalton Trevisan é um deles? Dalton Trevisan não. Não. É que você falou sobre a síntese. E aí quando se fala sobre o Dalton Trevisan, ele é o escritor da síntese. Eu gosto muito, assim, nacionais, Jorge Amado. Jorge Amado, eu gosto muito de Jorge Amado. Como é que chama? Que morava em Campinas aí, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Algum livro específico? Sim, ele tinha até restaurante lá em Campinas. Puxa, tá vendo, mas eu já lembro já. É poeta? Não. Não é o Guilherme de Almeida? Não é o Guilherme de Almeida. Mas assim, a literatura internacional, por exemplo, tem muitas. Você pega escritores, por exemplo, que já inspiraram outros. Você pega um Irving Wallace, por exemplo, que já inspirou o Dan Brown, né? Porque o Irving Wallace ele pega um personagem, por exemplo, pegou Hitler. Então, Hitler não morreu, ele viveu até 1968, etc., num outro bunker que tinha embaixo de Berlim, uma história maravilhosa, entendeu? Você não quer parar de ler o livro, você quer comer os pais, né? E todos os livros do Irving Wallace, eles são assim. O Dan Brown seguiu esse exemplo. Ele pega, por exemplo, lá o Código da Vinci, por exemplo, é a mesma coisa. Tem vários. E tem muita gente boa. Você pega o Conan Doyle, por exemplo. Eu já li todos os livros do Sherlock Holmes umas 5 vezes cada um, no mínimo. Você peça um Maurice Leblanc, por exemplo, francês. A Agulha Oca. Isso, o Arsène Lupin, né, que é o personagem dele. A Agatha Christie, já li também, acho que a coleção inteira dela, adoro o Poirot, né, que é o personagem dela
o belga, o investigador belga. Então é muito rica a literatura. Fleming com 007 também? Interessante, sabe? Porque, sim, o Fleming, nossa, fantástico. O que me deixa assim, muito contente hoje em dia, até voltando ao Mr. Books, por exemplo, é que eu noto assim, que o número de jovens que entram lá cresceu muito. Entendeu? Eles querem ler livro, eles já estão ficando cansados já disso aqui, ó, do negocinho. Essa é uma notícia boa. Aqui, ó. Isso é bom. Posso contar uma história? Eu acho que você vai se recordar, Davi, que foi a penúltima vez que eu fui lá. Aí eu estava lá, chegou uma mãe reclamando. Eu não acho esse livro, o professor lá pediu esse livro. Aí começou a falar. Aí eu só falei, né? Esse professor sou eu. Você se lembra disso? Lembro. Que era o 15 de Raquel de Queiroz. Esse professor sou eu, tá? E a outra coisa também, assim, muito interessante, pena que minha irmã não esteja conosco aqui, né? Está lá em Joinville e tal, mas muitas pessoas entram lá e falam assim, olha, você lembra de mim? E quando eu fui fazer o vestibular, eu vim buscar aqui os livros, eu não sou formado agora, me formei em medicina, outros formam em advocacia, os caras vão lá para agradecer, pô, isso para nós é fantástico, claro. Entendeu? Quer dizer, você ajudou a ter uma, como é que se diz, a formação de uma geração, pô, não é? Porque tem livros, por exemplo, que as escolas pedem, que você vai olhar na Amazon, custa R$80, um livrinho que não tem 10 centímetros de corpo, por exemplo. Não é? Poxa, eu acho isso aí um absurdo. Não é? Então, se a gente tem esse livro lá, a média de preço lá é R$20, R$15, desses livrinhos, obviamente, juvenis, né? Que são coleções tipo que as escolas pedem, né? Mas os preços do livro no Brasil ele é muito caro, é exagerado. Mas tem a sua razão de ser. Sim. Entendeu? Tudo é uma questão de produção gráfica. Quantidades de tiragem menor, o preço sobe. Uma tiragem maior, o preço desce, e obviamente isso todo mundo entende, né? E a média praticamente no Brasil, né? A média é bem baixa. Quando uma editora vende 3 mil livros, a editora fica muito feliz já. Cumprimos com a meta. Eu aposto nessa nova geração aí que está assim, deslumbrada, né? Com livros, com tudo. Para eles, nossa, parece uma coisa assim, o livro realmente, ele faz você desenvolver a sua mente, pô, né? Você faz criar os personagens, né? A cognição. Você cria os personagens, o ambiente, tudo dentro da sua cabeça, você não está vendo nada, não é uma coisa assim que você já está pronto ali, não, você precisa realmente acompanhar a história, e isso é um desenvolvimento mental muito importante, principalmente para os jovens ou para os adultos, não tem onde... Eu queria puxar essa parte da cultura que você falou dos jovens que estão se interessando. Eu não sou tão otimista assim como você, mas você está num ambiente mais favorável a essa percepção do que eu. Estou em loco. Eu vou me reportar ao concurso literário que nós estamos fazendo, né? E aí, puxando um pouco para a tua profissão de publicitário, né? Porque nós estamos hoje com perto de uma centena de concorrentes, mas a gente teve que esticar bastante o prazo. Quer dizer, o marketing cultural, eu vou direto para o assunto, vender cultura ou estimular a cultura, me parece um trabalho complicado, porque as pessoas, quando a gente começa... Eu estava com questão de 20 textos no nosso concurso, já está bom, é bastante, porque as pessoas não participam e tal, né? Como é que o marketing pode ajudar a provocar um interesse maior disso, Davi? Eu estou fazendo eu entendi. Não é só semântica, é um pouco de... sentimento de incapacidade de mobilizar muito. O que o marketing faz
tornar, de uma certa forma, aquilo que você propõe em uma coisa mais interessante. Sim. Certo? Então você sempre tem que buscar, sempre, não o que está em você, mas o que está naquela pessoa que poderá participar do seu concurso. O que é que ela gostaria? Essa é a primeira pergunta. O que ela gostaria de? Qual é o critério? Como ela se sentiria prestigiada participando desse concurso? Como que aí tudo você vem e é a mesma fórmula. O conceito, né? Primeiro você pensa no conceito para o concurso. Aí você pensa exatamente, depois de responder essas perguntas, né? que você imaginariamente faz, não é? Você começa a agregar, então você cria todo um cenário para esse concurso. É que tá. Se parte de um feijão para o pé de feijão, entendeu? É uma coisa completamente diferente. Mas é difícil que as pessoas pensarem assim, não é? Aí é onde entra a logística, né? Porque quando você vai produzir alguma coisa nesse sentido, você tem que olhar de cabo a rabo, não é? Você tem que responder essas perguntas, você tem que ter o critério do negócio, tornar isso interessante, criar um certificado para que todos recebam um certificado, uma coisa bonita, porque tudo isso é percepção de valor, é aquilo que eu falei. Entendeu? Você não está preocupado com o seu desempenho financeiro, você está preocupado com o seu desempenho de qualidade do seu concurso. Individual também. Exatamente, né? Porque, veja, é óbvio, se vocês criaram alguma coisa, vocês querem que essa coisa prevaleça, que vocês tenham orgulho de ter feito aquilo lá, entendeu? Que é uma coisa boa. Então é óbvio que você também tem uma perspectiva, você quer que tenha um resultado positivo, e você, de uma certa forma, vocês já tiveram. Você está aguardando aí 120 participantes, é algo realmente significativo. Bacana. Né? Uma coisa interessante. É legal. Será que ele vai cobrar depois? Eu já estou preocupado. Não, mas vocês entenderam. Acabei de pagar o imposto de renda em abril, Nossa agora senhora, estamos em junho. nem fala isso. Vocês entenderam a dinâmica? Sim. Não, mas você sabe que assim, que até hoje, né, nós estamos conversando a respeito disso, porque nós temos hoje muitos festivais literários, feiras literárias. E às vezes o problema é você ter o público. E por isso, você tem que fazer algo que que nem você disse mesmo, Davi, algo que seja atrativo. Sim, você para tem que conseguir ter o público. E precisa pensar nisso, você precisa motivar as pessoas. Para que estejam presentes. Exatamente. Né? Então você tem que ter esse pensamento antes de como isso vai acontecer para que de fato você tenha movimento. Aí você usa, então, depois que você faz esse planejamento, aí você usa as ferramentas. Quais são elas? Mídia social, site, todo o contexto, mídia impressa, entendeu? Isso aqui são ferramentas, só que hoje em dia as pessoas põem isso aqui em primeiro lugar e está completamente errado, entendeu? O que importa não é isso aqui, são milhões de mensagens por segundo. Você pode botar, que legal, hein? Você já esqueceu porque já veio outra. Entendeu? Então, o isso conteúdo, agora que aquilo que te surpreende, putz, grila, nossa, é 1 segundo, você precisa de 1 segundo. Eu quero provocar você, Davi, no seu site, na sua rede social, você fez 2 comentários em assuntos bem recentes da publicidade. Eu queria que você trouxesse aqui para nós. O primeiro, a camisa da seleção brasileira. E o segundo, das sandálias havaianas. As sandálias havaianas. Você tá... Sim, eu cheguei a fazer, acho que uns comentários pequenos. Não, né? foi pequeno. Assim. Eu me vi representado por eles. É por isso Sabe, que São erros, né? Olha, não são erros, são falta de visão, eu diria. Não é? Por quê? Porque, poxa, olha os estados.
Olha um Corinthians, olha um Palmeiras, olha um São Paulo, olha um Santos, olha um Flamengo, olha um... Quem é que vai nos estádios? 90%. Quem é que vai nos estádios? Homens torcedores desses times. Homens torcedores e classes sociais elevados, porque o... Nem elevado, não. Elevado é 10, 15, 20% 80% é o povão, falando é o povão mesmo, é a classe C, média, né? E classes M, Z, F, G, H... Só depois comenta o que você viu na postagem lá, senão a gente não vai entender depois, tá? Não, então... Depois mas chega até esse ponto, senão nós vamos ser perdidos. Eu acho assim, olha, você querer elitizar o futebol, na minha opinião, é um erro. Você pode pegar e transformar a onda, esse amor, essa sensação que a Copa do Mundo traz. Que a Copa do Mundo traz, mas você não precisa ficar inventando lá coisa que quem bolou aquelas frases lá, para mim, nunca assistiu uma Copa. Entendeu? Nós estamos falando da camisa que estava escrito lá, Vai Brasa. Vai né? Brasa. Eu pensei até que fosse coisa relacionada com o Roberto Carlos. Na hora eu pensei, acho que até escrevi isso aí lá. Escrito, eu pensei que era inocentemente eu pensei que fosse alguma coisa com o Roberto Carlos, porque ele fala, ela brasa, mora. Entendeu? Eu falei assim, pô, mas bom, enfim. É querer impor um modelo de pensamento, né? Coisas assim que, não tem nada a ver. Esse é o grande problema, não é? Pessoas erradas no lugar certo, e assim vai. E o caso das Havaianas foi quando, na virada do ano, a atriz, a Fernanda, como chama? Não é a Fernanda Montenegro, a filha da Fernanda Montenegro. Filha, né? A filha da Fernanda Montenegro. Do filme? Tá? Não, que falou que não era para entrar com o pé direito no ano novo. E aí deu aquele problema político, o Brasil está polarizado de esquerda e direita. Você lembra? Lembra? E aí ficou aquele problema negativo, né? Não é uma divulgação positiva, né? Aí é o seguinte, aquilo que você fala pode ter inúmeras interpretações. Vai depender da cabeça das pessoas que estão vendo ou ouvindo aquilo que você fala. Muitas coisas que eu falei aqui pode ser que muita gente não concorde, entendeu? Óbvio. Isso que é a democracia, que é o debate, senão eu estaria falando sozinho mesmo, aqui, né? Claro. Com as paredes aqui, tudo bem. Então, quer dizer, talvez, não sei se ela teve algum viés político naquilo que ela declarou, eu nem sei direito, eu me lembro que eu escrevi na época, mas isso já é aquele negócio, sabe, já passou, a Havaiana já foi embora, Não, na verdade é aquela mudança de ano, né? Você, com a Havaiana, você não começa com o pé direito. Ela falou alguma coisa assim. Então, mas é a mesma coisa você falar o seguinte, olha, que a frase que do conhecimento do brasileiro é que você comece o ano com o pé direito. Então, vamos fazer o seguinte, a bola é redonda? É redonda, não é a bola? Então, vamos fazer uma quadrada, então. É a mesma coisa. Não, comece com o pé esquerdo. Tem certas coisas que você precisa tomar cuidado não ser diferente. É uma provocação desnecessária. Sabe, uma coisa assim que nem sei lá onde é que estava a cabeça dela quando ela falou isso aí, sinceramente. Para você teve um viés político nessa fala? Não sei dizer para você. Para mim teve sim. Teve sim. Eu não sei nem... Porque foi algo muito parecido que aconteceu com a IP, por exemplo, já que nós citamos isso, porque a IP também foi essa questão, né? Que aí começaram a falar que tem a questão política, e aí a gente não pode nem falar que isso dividiu, porque historicamente o Brasil sempre foi dividido, o Brasil nunca foi unido. Sim, Já tem essa questão também, né? Mas é importante que haja assim, uma diferença de opiniões. Eu acho que isso é uma coisa construtiva, faz parte, senão vira uma coisa assim que você não pode falar mais nada e aí não, né? Aí você perde totalmente a sua liberdade de expressão,
não é por aí, eu acho que... Vamos lá. Maravilha, então. Não sei se... Bom, está aqui, eu vou falar. Você trabalhou também na campanha de combate à dengue aqui na cidade? Olha, De Amparo? a DFA criou uma campanha, não conseguiu que alguém se interessasse por ela. A campanha foi produzida, mas Foi ela produzida, foi produzida e nós a veiculamos nas mídias sociais, uma campanha da DFA, assinada pela DFA. Que inclusive me parece que até ganhou alguma coisa aí, porque eu nem sei, pegar onde for buscar isso aí, parece que entrou num concurso de alguma coisa, parece que ganhou algum prêmio aí, nem lembro mais. Não houve participação da prefeitura? Não, nessa campanha não, fizeram. porque eu, aliás, eu não tenho nem acesso à prefeitura. Não tenho, assim, como é que se diz? Eu não sou fornecedor da prefeitura ou fiz algum trabalho para eles. Né? Mas cheguei, eu acho que até a oferecer, assim, como sem cobrar, uma coisa assim em prol da... Sim, só para em prol da sociedade, da sociedade, conscientização e tudo mais. E assim, as multinacionais não podem ser citadas. Em Amparo, podemos citar alguns nomes ou não? Pode. Por exemplo, vocês trabalharam para a Marmoraria Santo Antônio? Sim, fizemos. Vocês fizeram até com que eles começaram a exportar, não é isso? Sim, nossa, fizemos um trabalho maravilhoso lá para o pessoal lá. Daria para dar um breve resumo daquilo que foi realizado? Esse foi um trabalho de revitalização, um projeto de rebranding muito bonito. E eles tinham também, eu não sei se existe ainda, eu acho que já mudou o nome, eu acho, não sei se é Santo Antônio ainda. Eu também acho que não é mais. Mas eles tinham um padrão de qualidade excepcional, tanto que um dos proprietários lá, ele tinha relacionamento direto com altos decoradores de São Paulo, de arquitetos de São Paulo. Eles forneciam para esses arquitetos, tanto que o material que nós produzimos para eles era um material classe A, uma coisa assim muito bonita. Um dos poucos que eu guardo até hoje, porque 45 anos de agência de propaganda, você imagine o tamanho do portfólio. O arquivo, né? Quando nós saímos de lá da Rua Oswaldo Cruz, eu me lembro de nós termos tirado mais de 50 sacos de 100 litros só de portfólio impresso, que tinha muita coisa. Tudo que você fazia, você guardava dois ou três. Chegou um momento que... E aonde vocês estão hoje? Vocês saíram Hoje eu trabalho na minha casa. E na Rua Barão de Campinas. Na Rua Barão de Campinas. Eu tenho uma área na minha casa, uma área grande, que praticamente a gente não usava, então eu ficava sozinho lá, porque eu trabalho muito online hoje em dia. Hoje eu quase não visito, eu visito, mas assim, esporadicamente, que eu tenho aqui alguns clientes que não ficam no estado de São Paulo, então às vezes eu tenho que estar viajando, né? Mas todo o material é produzido aqui em Amparo, não é? Eu tenho, obviamente, os meus colegas profissionais, que nós somos uma equipe há mais de 30 anos, diretores de arte, ilustradores, revisores, todo esse time, né? Para que você entregue ao cliente um resultado... E esse time é todo de Amparo? Não, né? Também distribuído. Campinas, São Paulo... Campinas, mais São Paulo também. E o que nós produzimos aqui é publicado praticamente na América Latina, né? Principalmente Chile, mais o Chile, Equador. Nós temos muito material publicado na Inglaterra, em revistas inglesas, né? Tudo produzido aqui em Amparo. E passa até o oceano, então, facilmente. Passa o oceano facilmente. Não, tranquilo. Trabalha com startup? Sim.
Startup, você quer dizer, na Isso, criação de empresas. Criação, de crescimento. Sim, crescimento exatamente. rápido, Isso foi um dos trabalhos, assim, infelizmente, nós tivemos assim, pouco retorno. Mas nós criamos uma espécie de divisão dentro da DFA que era voltada para orientar as empresas que queriam. Por exemplo... A DFA tem várias divisões, só para eu entender? Sim. Quantas são hoje? Mais ou menos? São muitas? São, vamos dizer assim, divisões entre aspas. Elas são, como é que se diz assim, departamentos setores dentro das atividades da agência. Mas nós temos focos, né? Tem o Marca Bank, que ele só, a especialidade é criar marcas, né? Criação de marca. Criação de marcas, registros e também internet, registro na internet, registro em NPI e assim vai. Tem essa divisão que você citou aí, bem lembrado inclusive, porque o que acontecia? A pessoa trabalhou, por exemplo, assim, a vida toda num banco, certo? De repente ela se aposentou no banco e falou, não, eu vou abrir uma loja qualquer aí. Abri a loja, perdia todo o dinheiro. Rapidamente, você sabe quando dizer um média, ano, acho que no máximo. Né? Não, um ano no máximo, O que acontecia? A mortalidade? Eu sinceramente ficava penalizado, entendeu? Com isso. Então eu desenvolvi toda uma estratégia, todo um organograma, um fluxograma de trabalho para orientar essas pessoas, para saber se realmente era aquilo que ela queria mesmo, não é? Para não perder esse dinheiro. Mas tivemos assim, muito pouco retorno disso daí, infelizmente. Era uma coisa assim que a gente gostaria de fazer de coração mesmo, para não deixar esse pessoal perder esse dinheiro. Né? Só para avisar, nós já passamos de 1h06, tá? Tô louco. Davi, você ainda tem aquele buguinho? Não tenho. Não tem mais aquele bug? Não. Viu, aquilo é daquela parte de sonho. Eu nunca tive um bug. Aí você pega e compra um bug e você quer vender ele no dia seguinte. É mais ou menos isso, cara? Mas você ficou com ele um bom tempo? Fiquei, acho que uns 6 meses, acho que uns 8 meses. Só isso? Só. Viagem mais interessante com o bug. A mais cômica, a mais interessante com o bug, lembra? Lembro, sim, com as minhas filhas, as duas, a Júlia e a Sabine. A gente foi lá para onde a sua mãe mora, lá. Na Boa Vereda? A Boa Vereda, andando todo, subimos aquele morrão lá, ficamos lá para cima, depois descendo. Que gostoso, então. Não, foi legal. Ali é bonito legal. demais. Era mais pra gente assim, se divertir mesmo, né? Agora, eu já não quero ter mais esses sonhos assim, não, essas coisas. Não, daqui a pouco vou querer comprar uma Kombi. Aí errou tudo. Dá para transportar muitos livros dentro da Kombi, viu? Não, já tem a Montana, já tem a Montana. A Montana dá. E aí? Bom. Eu tinha uma outra. Tem uma pergunta específica aí? Não é específica. Eu espero que essa parte da publicidade, da propaganda, que isso que eu expus aqui, por exemplo, o pessoal compreenda, porque é muito difícil você explicar dessa forma assim, bem rapidamente, porque, óbvio, você tem todo um caminho, né, para explicar isso tudo, qual é o processo, etc. e tal, e isso leva muito tempo. Não é caso para um podcast. De 1h e alguns minutos aí, porque até a gente pede às vezes para ser breve, né, nas explicações, mas se tiver alguma coisa para complementar. Mas você citou a marmoraria, né? Tem alguma outra empresa daqui de Amparo? Não lembro, você gostaria acho que de citar? Não, eu vi a propaganda do Guilherme, né? Que você... O Guilherme foi o Guilherme ele abriu lá o café e ele estava meio perdido em relação ao nome, né? Ele queria que tinha um nome, etc e tal. Aí pensando bem, eu cheguei à conclusão assim, falei, não, Marcelo, tem que chamar Guilherme, entendeu? A família da conhecida. família tradicional, seu pai era dono desse bar aqui, isso já vem de longa data. O que nós podemos fazer? E fizemos exatamente dar um design todo, para um grafismo todo
não é diferente, posicionar, fazer toda uma... Já tomei pinga naquele bar lá quando era moleque. Opa! Maior de 18, né? Era famoso. Maior de 18. Era rabo de galo. Rabo de galo. Rabo de galo. Cocktail. Muito bom. Você acha que essa é uma propaganda um pouco provocativa? Propaganda é uma pergunta provocativa Negócio de provocar. e um pouco, vamos botar um filosófico entre aspas. Você acha que o medo vende tanto quanto o desejo? Olha onde eu estou chegando. A pessoa faz ou compra por medo, a pessoa faz ou compra por desejo. Essas duas coisas são... elas se conversam? É uma pergunta bem filosófica É bem essa. filosófica. Pena que eu não estou com o doutor Agenor aqui do meu lado para que ele me ajudasse aqui na resposta. Mas é o seguinte, eu acho que elas, a grosso modo, elas compram por desejo. Sim, por medo. Eu acho assim meio... Ela compraria por medo... O alarme, por exemplo, né? O alarme, você... O medo. O medo da carência de não ter, não sei. Aí é um caso de um alarme. O alarme, por exemplo, é o caso medo de que um- motiva. o medo, É o medo mesmo. De um plano de saúde. É. Um plano de saúde. Então, porque tudo parece... Você está fazendo uma Você tem um propaganda... receio de ficar doente. Se você ficar doente, onde você vai? Parece que está numa propaganda de margarina, né? Lá no plano de saúde, né? Mas o que está vendendo ali é o medo mesmo de ser internado. Agora, não ter dinheiro tem para pagar. medo... Isso vende muito. Tem medo e medo. Eu já Tem tava, dois tipos de eu já medo. estava entendendo. Por o medo exemplo, por você outro lado. pode Não, usar o medo estrategicamente para desafiar alguém, por exemplo, aí fazer uma estação de esqui em Bariloche. Você não é capaz de esquiar esse negócio aí. Daí o cara fala, pô, mas putz, grila, mas eu tenho medo, mas eu vou ter que... Vou ter que provar que eu vou ter consigo. que provar que eu não tenho medo e vou ter que ir lá e fazer... Não, mas essa Depende pergunta... muito sempre do objetivo e do contexto. Sim. Sempre vai depender disso aí. A gente sempre tem que É analisar... cada caso. Caso a caso. É porque às vezes o medo está escondido na trama, no story da propaganda. Veja só uma coisa interessante, é uma coisa aqui de amparo agora, que eu vou falar. Não é? Houve todo esse bafafá aí do detergente IP, toda essa coisa que a gente não sabe qual é o objetivo, não é? Não vamos entrar em detalhes políticos, mas o que acontece? Eu, curiosamente, perguntei para várias pessoas em supermercado, por exemplo, se qualquer tipo de coisa, se isso aí causasse algum medo, que eu acho meio esquisito esse negócio de uma bactéria existir num negócio de sabão. Se o sabão é usado para matar a coisa, como é que é esse negócio? Eu não entendi bem, mas tudo bem. Ninguém falou, não, imagine que nada, isso aí é tudo bobagem, não, eu não vou deixar de... Tiozão. Então você veja como é que é o negócio. E a que se deve isso? Será a confiança? Aí nós estamos falando de confiança, né? Confiança, por quê? Porque essa confiança vem de mais de 50 anos. Entendeu? Eu me lembro que o Valdir falava para mim, e era verdade, que no Hospital das Clínicas em São Paulo, por exemplo, os médicos só usavam sabão IP para desinfetar as mãos. Entendeu? Quer dizer, isso há muitos anos atrás. Então, isso é uma questão de confiança. Quer dizer, a dona de casa ela tem confiança na marca. Por quê? Porque a marca investiu em qualidade, em tecnologia, em comunicação. Quer dizer, isso todo é um trabalho de muitos anos. Então você vê que aí o que poderia ter causado um medo, não houve um receio. Porque a pessoa, não, eu vou continuar usando do mesmo jeito, isso aí é bobagem. Isso é um case muito interessante. Muito interessante. E olha, eles podiam dar uma virada aí agora fantástica. Com criatividade.
Com certeza tem um espaço... Espero que a agência de propaganda deles Eu acredito saiba que usar. eles estejam poupando, a questão do ponto de vista político para não despertar mais coisas. Mas depois, obviamente, isso pode se transformar num limão, você pode fazer uma limonada. Com certeza dá. Tranquilo. Eu acho que material para isso eles têm, né? E, Davi, fora o sebo, a livraria, quais são os seus hobbies? Puxa vida, eu gosto de andar, eu gosto de natureza, eu gosto de bicho. Às vezes eu vou lá na fazenda do Rossi, lá só para ficar lá do lado das galinhas, dos cabritos que ele tem. Isso para mim é muito importante. Entendeu? A natureza para mim é uma coisa assim fundamental. Antes eu tinha moto, então eu pegava e saía para essas estradinhas de terra aí com a moto, uma moto fazia trilha? Não trilha, mas para passear mesmo, né? Botava um lanche, uma cervejinha, então, quando dava fome, parava, comia, eu adorava isso. Só que eu fiz isso centenas de vezes, entendeu? Só que enjoei, daí vendi a moto. Aí comprou o bug? Não. Aí hoje eu faço isso a pé. Eu gosto muito de andar a pé. Caminhar. Também já fiz muita bicicleta também, hoje está mais tranquilo. Mas faço isso. Tá bom. Na nossa época era comum a gente colecionar selos, né? Você chegou a colecionar selos também? Sim, claro, lógico. Eu tenho bastante selo ainda, cara. Faz parte da... Eu tenho muito selo ainda em casa. Hoje é muito raro alguém colecionar selo. Eu não tenho muito, mas eu também tenho, viu? Porque assim, eu peguei essa época de colecionar selo. Que até aquele que eu mais gosto é o selo do Machado de Assis, da edição e tem selos que valem uma fortuna, né? Aquele olho de cabra. Olho de boi. Olho de boi, parece que tem um olho de cabra também. Tem, sim. É o segundo. O olho de boi é o mais importante. É o mais importante. Muito legal. Morar em Amparo, ou estar com seu escritório aqui em Amparo, trouxe para você alguma outra vantagem, além da vantagem pessoal de você estar em casa? Olha, a agência, ela era em Campinas, né? Nós tínhamos lá no Cambuí, lá no São Lourenço, lá, 2 salas enormes, 4 garagens, só que eu tinha 2 filhas, certo? Só que eu ficava lá praticamente a semana inteira e não estava vendo minhas filhas crescerem. Então o que eu fiz? Eu optei pela família. Eu achei assim que, eu acho que isso aqui está muito bom, está ótimo, etc., mas eu vou transferir a agência para lá. Achei assim que, nossa, o que os clientes vão achar, né? Porque na época a gente já trabalhava online também, né? Mesmo nessa época aí já trabalhava online. Quando nós mudamos para Oswaldo Cruz, eu queria comprar uma casa colonial, né? Que tivesse assim um aspecto bem histórico dentro da cidade e tal. Aí nós fizemos mais uma reforma no fundo, criamos uma cozinha gourmet, por exemplo, tal. Aí os clientes que não iam lá com toda essa facilidade em Campinas começaram a vir para Amparo. Aí tinha lá, fazer almoço, fazer um monte de coisa lá. Teve um pretexto para vir conhecer a gente. Não, foi legal, mas eu pude aí então ter essa participação, né? O que eu achei assim que foi excelente, né? Hoje, graças a Deus, minhas filhas já estão formadas, a Júlia... eu acho que você conhece a Júlia, né? A Sabine também ou não? A Sabine. Eu lembro mais da Sabine. Não sei se cheguei a dar aula para ela. Então, eu não sei, mas a Júlia se formou em turismo pela PUC, a Sabine em psicologia também pela PUC. E sabe, só uma observação, sabe por quê? Porque quando fala Júlia, eu tenho que lembrar do sobrenome, porque Júlia há muitas. Muitas. Sabine não há tantas, a Sabine eu lembro. A Sabine ela fez a PUC, psicologia, e fez o Albert Einstein também. E aí ela fez a graduação dela lá em Oxford. A Sabine mora na Inglaterra, né? Então, eu acredito que até a Sabine, ela não terminou o ensino médio aqui, né, em Amparo? Não. Então eu já... exato. Então eu lembro. Ela começou aqui e terminou em Campinas.
Ela começou aqui e terminou lá. Muito bom. Mas então, quer dizer, tá tudo encaminhado. Tá tudo bem. Eu acho que Ótimo, é que um ótimo. esforço que valeu muito a pena. Né? Não perdi nada com isso, porque eu acho que depois de tantos anos, né, você cria um nome também dentro da sua área de trabalho, né? Claro. E as pessoas têm confiança em você. É a minha marca, né? Meu nome. Então, A marca é o seu nome, É, né, ué. Davi? Perfeito. Aí. E, Davi, faltou alguma coisa para nós não, perguntarmos? eu que pergunto isso para vocês. Né? Não, a gente, Que a gente deveria ter perguntado e não abarcamos, porque não, a gente imagina, veio hoje até- naquela conversa mesmo, Não, foi né? legal porque os Tranquila. assuntos variaram, voltaram e continuaram. E É. tá ótimo. Eu a acho gente que é mesmo assim, meio fora da casinha. Mas né? isso que é gostoso, Pra não né? Eu ficar acho que a muito- essência do podcast é esse mesmo, é essa descontração, essa variedade de opiniões, de colocações. Tá ótimo. É uma pessoa serena para conversar, é tranquila. Tranquilo, Ai, né? delícia. Tranquilo também, né? Roteirista de filmes, né? Como é que Os não, né? diretores aí, né, que já estão, Olha aí, ó. né? Viu? É tudo. É. Tem alguém aí quem que a gente conhece lá O na Alexandre Rede Cruz Globo? já veio aqui também, que trabalha Também. com cinema. Quem que a gente conhece na Rede Globo para encaminhar o A gente roteiro poderia dele lá? conversar, sei lá, será? Vamos conversar com o Walter Salles. Não pode ser novela, né? Tem que ser um caso Não, especial. o que a gente Ou o namora. Kleber Mendonça, né? se O que eu tiver. namoro bastante é a Netflix. É. O Netflix é que a gente quer algum dia que algum desses scripts dê certo lá. Né? Que eles têm condições, têm Sim. Ah, toda com a certeza. estrutura para produzir. Mas você vai chegar lá logo, hein? Deus te ouça. Não, ele ouve, mas ele presta atenção em quem de quem a gente está falando, né? Ah, bom, Se não tiver valor, não vai, mas você vai. Pelo que eu sei, vai. Tá bom? E aí, essa conversa, esse papo interessante aqui, com gente relevante ou gente interessante com papo relevante. Eu acho que a gente continua acertando, Fernando. E aí encerrando, né? Quem diria, nossa segunda temporada aí do Nossa Palavraiada. segunda temporada. Segunda E ele encerrando aqui com chave de ouro. E assim, Quantos podcasts já foram feitos? Ao todo, são 17 mais 16. São 17 mais 16, 33 e duas retrospectivas, 35. Uma que nós vamos gravar ainda, né? Nós faremos ainda, né? Na próxima semana haverá Não, que legal. retrospectiva. Nossa, muito interessante. São 35 semanas. Não, poxa. E a Espero gente, que continue progredindo, que as pessoas acessem bastante, né, o podcast para que isso se viralize, né? aos poucos está crescendo, porque a gente, o nosso compromisso é conosco mesmo, né? Nós não temos patrocinador, o professor Fábio nos dá total liberdade de usarmos aqui como quisermos, então a gente pode convidar quem queremos e essa multiplicidade de pessoas que a gente traz. O Palavraiada é o seu Mr. Books, é o meu Mr. Books. Porque É. o Mr. Books para mim, o Palavraiada para você. É um pouco isso. Aliás, eu não quero encerrar sem falar, sem reportar uma frase que você tem lá no teu site, que está escrito assim, não é sua, é do Charles Handy. Ah, sim, que eu admiro muito Charles Handy. Eu vou dizer, olhando lá para a câmera, cidadania é a oportunidade de influir sobre o lugar a que você pertence. Não, isso é fantástico. Por isso É que eu uma coloquei essa grande, uma frase muito bacana, que eu faço dessas palavras as minhas, porque a gente também exerce a nossa cidadania, Sim, claro, tentando nossa. influir, né, a nossa forma aqui, né,
trazendo algumas coisas bacanas para a comunidade. E essa frase, ela merece mesmo ser destacada, né? Roubou bem a frase para finalizar. Roubou bem a frase para finalizar a segunda temporada. Você viu? Um belo roubo. Gostei. Gostou, é? Então, vou repetir, pode? Repita, por favor. Como dizia a Jovem Pan. Precisa, né? Precisa, Davi. Precisa, né? Pô. Cidadania é a oportunidade de influir sobre o lugar a que você pertence, de Charles Handy. Muito bom. Eu acho que todos deveriam ter essa plaquinha consciência, né? na porta de casa, para antes de sair, olhar. Por quê? Porque o lugar ao qual nós pertencemos, que é a nossa cidade, é a cidade onde nós nascemos, quer dizer, todo mundo tem uma responsabilidade em relação a ela, em sua qualidade de vida, em todos os setores, né? Você é responsável por aquilo, é o seu berço, você nasceu aqui, entendeu? Quer dizer, e mesmo os de fora, os que não nasceram aqui, mas adotaram a cidade como sua, também têm a mesma responsabilidade. Muito bom. E nós fazemos dessas palavras as nossas. É isso, Fernando? É bom aproveitar essas palavras. Foi muito bom conversar com você, Davi. A gente agradece muito a tua disponibilidade. Agradeço o convite. Fazia tempo que a gente falava de trazer o Davi. Mas eu tentava o contato e aí a gente não conseguiu, mas acabou acontecendo. Acabou dando certo. Tá feito. Tá certo. Gente relevante, papo Davi Ferretti, meu amigo de infância, de juventude, papo interessantíssimo, né? Totalmente diverso dos que nós já tivemos até agora e por isso mesmo muito interessante e relevante, né? Para trazer essa diversidade cultural aí para nosso público. Agradeço muito o convite. Quer falar mais? Faz alguma... Só quero agradecer, né? E desejar a vocês sempre sucesso e que vocês tragam pessoas cada vez mais interessantes aqui para que o programa, o Palavreada, tenha cada vez mais importância, valor e respeitabilidade, né? Assim, algo que é se importante. Deus quiser. E a preservação da nossa memória, que é importante também, né? Claro. E para quem não conhece Mr. Books, vocês estão convocados, porque de fato é um lugar fantástico em Amparo e poucas pessoas conhecem, então dê uma passadinha lá. Às quintas, esta próxima às sextas, semana eu estarei lá. Justo, apareça lá. Eu vou ir. Ele vai ir. É licença poética. Como é que é? É licença poética. Licença poética. Até agora eu fiz que fui e acabei num fundo. É cultura aqui, não é isso? É isso, Fernando. Vamos encerrar? Vamos encerrar então. Então, voltamos na próxima semana com mais um podcast Palavreada, trazendo gente relevante, papo interessante, gente interessante, papo relevante, que nem hoje com o nosso querido amigo Davi Ferretti, publicitário, marketing advisor, proprietário do Mr. Book, escritor e jornalista e amigo. Que é o mais importante. É amigo de todos nós. Exato. É isso, Fernando? É isso então. E a semana que vem é nosso encerramento da segunda temporada, porque depois Edgar vai viajar, vai sair de férias, né? Eu também. E aí nós voltaremos no segundo semestre. No segundo semestre. Estamos aí, gente. Até mais então. Até mais. Tchau, até a próxima semana.